né? Vai falar sobre o vídeo da mãozinha hoje, né? Dá pra gente fazer, dá pra gente juntar com aqueles vídeos lá. Ai, meu Deus. Já tô gravando já, tia. Pra falar sobre a mula. Então Vai falar sobre a mula. Não, depois eu solto, Duda, tá bom? Teve uma pergunta, né, no canal falando sobre a mula, né? A mula Turdilha, que é a mula do meu filho. E aí, queria saber por que o nome dela era Mãozinha, e então eu vou falar. É que quando eu era criança, eu e meu pai, a gente tinha cavalo, né? Era só eu e ele. Eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão. E era só eu e meu pai. Então a gente tinha... Eu era muito ligada com meu pai, mas muito ligada mesmo, né? Por causa desse negócio de cavalo. Eu gostava muito, ele gostava muito. E o meu pai tinha um sonho de ter uma mula. O sonho da vida dele era ter uma mula. E naquela época eu nem sabia, né, que diferenciar muito. Eu só sei que eu gostava de cavalo. Então eu tinha uma égua e ele tinha outra égua. E aí a gente descobriu um jumento de muita boa qualidade, de muito isso, muito aquilo. E a gente, assim, meio que apertado, pagamos, né, o que precisava pagar para enxertar as éguas com o jumento. E infelizmente a gente não conseguiu que elas enxertassem do jumento, que elas pegassem cria do jumento, né, para ter uma mulinha ou um burrinho, que era o sonho da vida dele. Bom, gente, passou-se os anos, né, a gente continuou com as éguas, eu precisava estudar, a gente não tinha muita condição. O meu pai vendeu a égua dele e trocou a minha numa vaca de leite. E foi através da vaca de leite que eu acabei estudando, porque era com o dinheiro do leite dela, do queijo dela, que eu acabei estudando, né? Fiquei muito chateada na época, fiquei muito magoada, porque eu era muito apaixonada naquela época. Cresci, casei, né? Aí passaram-se os anos, o meu pai ficou doente, muito doente, né? Na verdade faz uns 2 anos, faz 2 anos, dia 1º de janeiro, fez 1 ano que ele faleceu. E antes dele falecer, ele descobriu a doença dele, assim, do nada. Ele era um cara que se cuidava e tudo mais, e acabou fazendo o exame e não deu nada no exame, e ele continuou emagrecendo muito. Acabou descobrindo um câncer de estômago, que o médico falou assim, olha, ele tem 5 dias de vida, né? Só que eu, desde criança, eu achei que meu pai era superação em pessoa, né? Para começar, ele perdeu uma mão, né? Ficou só com um dedinho da mão, um toquinho desse dedo, um toquinho desse, e perdeu o resto da mão, quando ele tinha 16 anos, num frigorífico. E mesmo assim, não impediu ele dele criar os filhos dele da maneira que ele criou, dele ser muito trabalhador, não impediu, né? E por isso o nome de Mãozinha, o apelido dele era Mãozinha, ele era muito conhecido. Então ele trabalhou na fazenda aqui do lado da minha casa 32 anos, né? Descobriu a doença, o médico falou que ele tinha 5 dias de vida, aí veio realmente a superação que eu já tinha certeza que meu pai tinha. Ele virou pra gente, um médico operou ele, né? Falou, a gente vai tentar ver como que dá pra resolver. Chamou a gente, falou, olha, curtem bem o pai de vocês, porque realmente uma estatística médica, 5 dias era o suficiente para ele. A gente teve que contar para ele, né? Falar, pai, a situação é grave. Ele virou pra gente e falou, gente, enquanto eu tiver vida, eu vou lutar. E acreditando ou não, o meu pai durou 1 ano e 6 meses lutando. Depois desses 5 dias que o médico falou, ele fez mais 2 cirurgias. E ele durou 1 ano e 6 meses lutando. Mas a luta dele, gente, é assim... era impressionante de ver a vontade que ele tinha de continuar aqui, né? Mas, infelizmente, né, agora... Eu acredito que tem um Deus mesmo. Agora não, sempre acreditei em Deus. Mas agora eu sei que Deus estava realmente precisando dele lá. E que o lugar dele era lá com Deus, né? E acabou que eu ficando muito mal, né? Eu parei toda a minha atividade profissional, eu era massoterapeuta. E assim que eu descobri mesmo, minha vida paralisou. Eu não queria acreditar. Depois que ele morreu, então, eu piorei muito, né? Eu queria
não dar um fim na minha vida, mas eu queria que a minha vida tivesse um fim. Porque eu falava, poxa, como que eu vou fazer sem meu pai? Eu tinha uma ligação muito forte com ele, né? A gente batia sempre de frente, um com o outro, mas eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. E eu não queria mais, né? Eu falei, não tem nenhum incentivo mais pra mim. E aí acabou aparecendo a Fará, que é a minha égua, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo. E através da Fará, apareceu uma mula nessa mesma cocheira que a gente deixava Fará. Apareceu uma mula de um amigo nosso. E o meu filho, que nunca se interessou muito por cavalo, né, ele não gostava muito, ele tinha até um pouco de medo, né, que depois eu vou filmar um vídeo pra vocês verem como que ele monta nessa mula, como que ele se desenvolveu assim, muito rápido, gostando do animal. O meu filho viu a mula e falou assim, mãe, que mula mais linda, eu vou comprar essa mula. E era realmente uma mula que tava ali, várias pessoas procurando pra comprar, né, e por fim esse amigo nosso deu a oportunidade do meu filho comprar essa mula e ele comprou essa mula. E meu filho virou pra mim, né, que é o Giuseppe, vai fazer, de 22 agora vai fazer 21 anos, falou assim, mãe, eu vou pôr um nome na minha mula. E eu sempre contei a história pro meu filho, né, que o vô dele queria muito uma mula, o sonho da vida dele. Aí ele falou, vou pôr o nome na minha mula. Eu falei, pode pôr, filho. Ele falou, o nome da minha mula vai se chamar Mãozinha, em homenagem ao meu avô, né, que era o sonho que o meu avô tinha e eu vou conquistar esse sonho pra ele. E é por isso que a mula chama Mãozinha. Bacana, tia. Né? Por causa da mão, né? Porque ele entendeu a mão do seu pai que perdeu, né? Tipo, exatamente. Por causa de tudo isso que ele passou, e ele né? queria prestar uma homenagem pro avô, né? Tipo, vou prestar essa homenagem porque era muito importante pro meu pai o sonho dele de querer ter uma mula, né? Só que pra quem tem animal, sabe a dificuldade que é pra você conquistar um animal, a dificuldade que é pra você tratar de um animal, né? E naquela época a gente não conseguia. A gente tentou, mas não conseguimos ter a mula. Então agora ele tem a mula e que chama Mãozinha e é por isso que o nome dela é Mãozinha. Mostrar ela ali, tia? Vamos mostrar? Mostra lá, tia. Vamos lá. Mostra lá. Essa é a Fará, que todo mundo já conhece. Essa sapequinha bagunceira. Esse aqui é o Arã, né, Arã? E essa aqui é a Mãozinha, gente. É a mula de estimação do Giuseppe. Essa coisa linda, essa coisa bela aqui. A gente cuida com o maior amor e carinho, porque ela é uma fofa. Olha a orelhona. Ó. Né, irmão? Fala, sou eu, pessoal. Sou eu. Sou eu, né, amor? Tá com medo da câmera. Ó. É uma mula tordilha. Ela tá suja assim, porque ela gosta de rolar ali no lugarzinho onde tem uma terrinha vermelha. Essa é a nossa lindeza. Olha só, fazendo pose pra foto. Olha que danada. Mas é bonita essa nega, hein, mãe? Isso é bonita mesmo. E aí, assim, a gente cuida dela com o maior amor e carinho. É uma mula muito mansa. Passeia muito bem. Traz muita alegria pra gente. E tia, seu pai, ele falou que ele ia durar 5 dias, né? E durou 1 ano. Depois que falou de 1 ano e que ele falou de 5 dias, ele durou 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Você vê que a palavra do homem não tem a ver com Deus. E aí, quando ele tava, né, naquela fase terminal, ele falava muito pra gente. Ele ensinava, né? Eu falo que eu aprendi muito com meu pai, embora eu acredito que eu tenha sido uma filha até que mais ou menos. Mas eu, né, assim, a gente tem os erros da gente, né? Embora a gente bater muito de frente, eu aprendi sempre muito com meu pai, né? Ele sempre foi um cara muito enérgico, muito bravo, muito certo ele era. Vai continuar falando, ele durou 1 ano e 6 meses, e durou assim, tipo, ensinando a gente mesmo. Ele falava, gente, eu vou lutar, se não tiver de ser, né? E ele morreu falando assim, em nome de Deus, né? Ele faleceu assim, faltava poucos minutos pra dar a virada do ano, né? Ele tava hospitalizado, ele preferiu não ficar na UTI, o médico
ajudou muita gente, porque a gente era muito pegado com ele, então ele falou, não, vamos deixar vocês aqui, fizeram uma UTI onde a gente pudesse ficar ali dando a mão pra ele, né? Então até no finalzinho ele não falava muito já, ele falava bem baixinho, ele ficava perguntando, já virou o ano? Já virou o ano, sabe, assim? A gente falava, não pai, ainda não saiu os fogos, a gente ficou ali no hospital junto com ele, e quando virou o ano e tudo mais, ele pegou e ele tava com remédio, né? Porque tava muito difícil a situação dele. Aí a minha mãe deu a mão pra ele, encostou assim no sofazinho do lado dele, com a mãozinha dada pra ele, né? Deu a mãozinha pra ele. Minha mãe pegou no sono. O mais engraçado que tem pra falar pra vocês é que minha mãe não tava nem dormindo, nem nada, nem pregando o olho, ninguém mais. E naquele momento, a minha mãe pregou no sono, né? Minha irmã na outra poltrona, minha mãe nessa poltrona e a gente do lado de fora ali, né? Guardando, porque faltava só os segundos dele. Aí ele pegou e a minha mãe acordou, a mãozinha dele tinha, né, descolado da dela, e aí ela sentiu que ele já tinha partido. Mas até o último momento ele falava, meu Deus, né, ele falava, eu estou nas mãos de Deus. Então, assim, isso é um motivo de aprendizado pra gente, né? Foi um cara que nunca se revoltou, ele nunca ficou revoltado com tudo isso, né? Ele sempre falou, não, é o que Deus quer, né? O que tiver, não que Deus quer a doença, não é isso. Mas ele mostrava pra gente que assim, independente do que fosse que acontecesse, ele acreditava em Deus. E o que estava acontecendo era aquilo que ele ia suportar até o momento que Deus recolhesse ele. Isso daí pra mim foi um grande aprendizado. Eu acredito assim, tia, que às vezes Deus quer levar a pessoa pra morar com ele, só que às vezes a pessoa precisa se consertar. Isso. E nesses 5 dias que o médico deu pra ele de vida, ele ainda não estava consertado. E durante esse período todo que ele viveu de 1 ano com essa doença, acredito muito, tia, tenho fé, que ele se consertou. Isso. E deve estar morando com Jesus lá no céu, né? Com certeza. Eu tenho essa fé, sabe, Deus, ele não manda ninguém pro inferno, sabe? Não. Ele tem o inferno, tem o caminho mau e o caminho do bem, só que Deus, quando ele quer levar uma pessoa, ele faz de tudo. Às vezes a pessoa passa por uma situação dessa que a gente não entende agora, mas pro seu pai foi uma situação que levou ele pro bem, entendeu? Isso. A gente fica triste aqui na terra, mas se eu soubesse às vezes a alegria que ele tá lá agora, você não ia estar triste aqui, entendeu? Exatamente. A gente assim, né? Hoje eu consigo acreditar muito assim em mim, falar... agora eu consigo lembrar dos momentos bons, né? Quando eu começo a tocar no assunto, claro, a gente lembra daquela parte difícil, do sofrimento e tudo mais, mas hoje eu consigo lembrar dos momentos bons. E eu acredito assim, o meu pai, não era porque era o meu pai, né? Cada um tem um pai e deve sentir a mesma maneira que eu tô falando. Ele era um pai que a gente só conseguia ver nele força e vontade de viver, né? A partir do momento que ele partiu, que Jesus levou com ele, aí que eu queria levar a minha vida para outro caminho, eu queria me diminuir. Eu falava, eu não sou igual ao meu pai, eu não nasci que nem meu pai, né? Precisou uma hora eu acordar e as coisas acontecerem e falar pra mim, não, realmente, você é sim igual ao seu pai, você tem a mesma força que seu pai. Enquanto Deus te der a vida, você vai realmente viver. E eu tô procurando da melhor maneira possível, lembrar dos momentos bons e seguir minha viagem. A tia só não pode... E tentar consertar os meus consertos aqui, né? Tia só não pode desistir da vida, porque, que nem eu falei, tia, às vezes a gente acha que, né, perdeu, mas tá no lugar melhor que a gente. Exato, né? É a saudade, né? É a saudade que... É aquela coisa, né? Viveu muito tempo junto, aprendeu muita coisa, né? assim. É saudade que a gente tem. Mas daí a gente vai matando a saudade, vai se entretendo e... né? Lembrando dos momentos bons. E teve, hein, gente? Muitos momentos bons. Já dancei muito forró com meu pai, já andamos muito a cavalo. Então, assim, era muito bom mesmo. Isso aí, minha tia. vida sempre foi muito boa do lado dele. E finalizar o vídeo, tem mais alguma coisa pra falar? Um beijo pra vocês, eu espero que eu tenha respondido a história dessa nega linda, maravilhosa aqui. A mãozinha? A mãozinha, né, Por conta de tudo isso que a tia contou, né, dessa história. história. Gente, ela tá com essas orelhinhas meio tortinhas, que foi eu que tosei, tá? Foi eu que tosei. Mas ela é tão linda que ela deixou eu tosar ela, bonitinho. Isso aí, tia. E assiste lá o rancho, assiste o rancho do Zetão, deixa o like, se inscreva, aperta no sininho lá. A gente vai colocar uns vídeos bacanas, um vídeo novo, tá
tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito a vida de todo mundo, de todos nós.